E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês sobre aceitação, conformismo, inconformismo e não aceitação. Não aceitar. Negar. Nos processos da vida, nos processos da recuperação, do tratamento, na realidade da adicção, na realidade da doença, talvez a primeira coisa que já seja de grande dificuldade é aceitar que a adicção é uma doença. Por um acaso, eu tenho frequentado um pouco mais as reuniões de 12 Passos. E quando eu fico um pouco mais próximo de uma realidade, de uma comunidade, de um convívio, onde o elo de identificação é a recuperação, é muito comum nos depararmos com uma linguagem, um vocabulário, uma intenção de um aspecto formatado a um nível de uma recuperação propriamente dita. É muito diferente viver esse tipo de realidade de uma comunidade, de alguns outros núcleos que eu também sou parte, não em presença física, mas em grupos de WhatsApp. E eu também posso incluir agora o curso que eu estou fazendo de psicanálise, arte, adicção, drogas, literatura, no entrelance da saúde mental no Instituto SEDES. Também posso incluir a um local ecumênico, onde também é composto por pessoas, na maior parte, profissionais da saúde mental. É muito diferente quando as comunidades são de pessoas que trabalham em prol de uma recuperação, um tratamento, um conhecimento pessoal, versus aquelas que vivem. E ainda assim, mesmo que existam algumas diferenças nessas realidades, quando o assunto é aceitar a realidade, é impressionante como viver a realidade é algo que se torna insuportável. E todas as outras maneiras, todas as outras formas, todos os manejos são para que tenhamos então condições de nos adequar, de nos adaptar a uma realidade. Eu já tenho vídeo aqui sobre aceitação, mas novamente eu trago alguns prismas diferentes. Eu percebo em mim que eu não consigo viver a aceitação da realidade. Não de uma forma máxima, não de uma forma absoluta, nem mesmo definitiva, mas através de um condicionamento consciente,
através de uma presença consciente, através de uma lucidez, sanidade, discernimento, em alguns momentos também serenidade, eu identifico em mim muito mais um conformismo do que uma aceitação. A aceitação, ela só se encontra quando eu entro numa bolha de uma insuficiência, uma inabilidade, uma impotência, uma incapacidade de viver com leveza. Todos os fatores correspondentes ao fenômeno da existência. Ou seja, em outras palavras, quando eu me encontro frustrado, agoniado, descontente, descompassado, eu aceito ter uma doença. Em contrapartida, quando eu me encontro num momento de determinada vantagem, conforme os meus juízos de valores, ou seja, se eu tô bonito, saudável, com dinheiro, qualquer coisa que não afete a realidade, sentindo-me em determinada vantagem, é como se não existisse a doença da adicção. É como se eu me tornasse um normanoide, e até mesmo pela questão do egocentrismo, que sempre nos coloca ou em vitimismo ou em supervalorização, eu inclusive me elevo aos aspectos de supervalorização. Mas eles não são sustentados. Então, quando eu despenco, jamais na questão de vitimização, eu não me identifico com a vitimização, eu me identifico única e exclusivamente com a supervalorização. O meu egocentrismo, ele possui essa característica. Ao despencar, eu encontro todas as minhas faculdades falhas correspondentes à doença da adicção. Só que isso é algo que machuca muito o decorrer do dia, da semana, do mês, do ano, quando não de um período especificamente. Ao negar essa realidade, eu enxergo a realidade como algo impossível a ser vivido. As vias de compensações e barganhas, ou até mesmo os efeitos migratórios, que hoje são conscientes, mas já foram em algum momento não conscientes, que existe uma grande diferença. Eu também tenho vídeo aqui. Consciência é uma coisa, inconsciência é outra, subconsciência é outra, e pré-inconsciência ou consciência ainda é outra. E para ficar um pouco mais complexo, existe também a não consciência. São divisões das nossas qualidades mentais. Que inclusive, diga-se de passagem, é mais um ensaio meu por ter que desenvolver o meu próprio caminho, já que nem a literatura muitas vezes alcança a minha inquietude existencial, tendo que criar a minha própria. E ao viver então esse estágio de descontentamento, é nítido como as coisas se tornam piores pela negação. E ao despencar em uma desvantagem, ou seja, um resfriado, uma gripe, uma limitação estrutural, descapitalização, isolamento, qualquer coisa que ao não ter algo a realidade se torna impossível, todas as minhas naturezas da doença se manifestam. Os processos de aceitações
eles muitas vezes estão associados em confortos de naturezas subjetivas, energéticas e espirituais. Se pegarmos os princípios de uma natureza religiosa, por mais que já exista hoje uma convergência do próprio desejo do ser humano contribuído em seu próprio bem pessoal e não tão coletivo, é a desmaterialização de qualquer tipo de matéria, de qualquer tipo de objeto. A compensação para então aceitar a vida sem o gozo-fruto da matéria. Se colocarmos este olhar nas questões do álcool, da droga, do remédio não prescrito em uso abusivo, principalmente os psicofármacos, qualquer vício determinante, e novamente a migração não consciente, é imediato a transferência, não somente nos aspectos de recompensa, merecimento, conquista, que muitas vezes está associado a um período de sobriedade e abstinência, como também o conforto, o descanso, ou até mesmo este como um agente solucionante para todas as chagas de uma natureza mental, quando não sentimental. Melhor dizendo, ao não aceitar a realidade, ao estar em desvantagem, é o álcool, a droga, o remédio, vícios determinantes e migrações não conscientes, as vias de fuga ou de busca a saciar o vazio eterno existencial. A aceitação entra nessa realidade onde, ao invés de precisar de um objeto concreto, encontra-se então objetos subjetivos invisíveis. Mas ainda assim nada disso se sustenta, nada disso se mantém. Deixando um pouco mais leve este nosso ensaio, e não tão prolixo, floreado, romantizado, poetizado, artisticamente dramatizando. Percebo que ao longo desses meus 13 anos sem o uso de álcool e drogas, diferente do início da minha recuperação, onde religiosamente, ou seja, religando, eu conseguia exercer todas as tarefas de naturezas práticas, materiais, abdicando-me das permissões a qualquer nível de prazer. Ou seja, ao momento de hoje, as grandes dificuldades que eu encontro na minha caminhada, na minha jornada, muitas vezes ver que eu não preciso fazer determinada coisa, como por exemplo, ir na reunião de 12 passos todo dia.
evitar determinadas exposições em ambientes que não correspondem a uma natureza tão sadia como estar em lugares de procedências duvidosas. Mas mesmo que eu tente trazer essa visão, ela não corresponde tanto a outras disciplinas que eu faço que me promovem esse estado de um ambiente mais harmonioso e saudável, pois é realmente isso que eu mais possuo em minha vida. A grande dificuldade é que muitas vezes nós temos centenas de atividades já feitas e ainda assim não encontramos algo que nos satisfaça. Em contrapartida, pronto, a voz dessa mulher estava me incomodando na música. Agora sim. Em contrapartida, tudo que eu iniciei 13 anos atrás, hoje é vivido de uma forma completamente natural. Então, quando eu tento fazer essa provocativa de reflexão aqui para nós, ela é muito difícil para mim, porque não existe a ausência do não cumprimento de uma tarefa. Não existe uma totalidade correspondente, até mesmo nas vias de risco, como eu tentei compartilhar e de repente estar em um ambiente ou com pessoas de procedências duvidosas, pois isso não é algo que eu vivo. Mas é impraticável colocar-me de frente à realidade quando eu nunca em nenhum momento me identifiquei com a realidade que eu vivo. Eu até fiz um vídeo anterior onde juntos novamente aqui compartilhando em conteúdo, eu identifiquei que a minha grande dificuldade é ter desde 2010 escrevendo sobre abstinência e dependência química de uma forma despretensiosa, ingênua, apenas ali externalizando todas as minhas grandes dificuldades, que se tornou ofícios complementares junto à minha frente hoje de trabalho. A verdade é que eu continuo tentando me adaptar a uma realidade que eu não acredito. Pois a realidade que eu acredito, ela é totalmente contrária de tudo que eu faço. Mas quando eu faço um checklist, um dashboard e enxergo por cima o mapa operacional da minha existência, não existe nenhuma lacuna descompensada, descompassada, que seria então um agente causador da minha frustração. Pelo contrário, são tantas execuções para um bem maior que ou eu aceito ser isso fruto da doença, o que também é muito difícil, pois entram nas questões morais e éticas muito bem exploradas no meu 6º livro, onde nada e nem ninguém, ao me ver, consegue entender que eu sofro. Porque é muito mais fácil entender o sofrimento quando existe lapso, recaída, volta ao uso, ou a própria vida sendo vivida com o uso do subterfúgio destrutivo, seja ele qual for. E nesses processos, eu percebo que em alguns momentos eu consegui aceitar a realidade da adicção, principalmente quando vivendo as esferas cataclísmicas, catastróficas e apocalípticas. Em contrapartida, na sua outra face, uma vida regada de muitas vantagens, privilégios e ainda horizontes promissores e prósperos. Então é muito complexo, é muito difícil
quando já possuímos dentro de nós todas as execuções daquilo que nos promoverá, bem-vindo ao ato falho, em ficar sem o uso de álcool e drogas, sendo este o ponto principal de uma sustentação para qualquer coisa da vida. E obviamente eu trouxe esse assunto para nós porque tudo que temos dentro de nós são realidades de um cultivo. O cultivo da aceitação, ele é libertador. O grande ponto é que se não estivermos atentos às grandes verdades daquilo que conseguimos entender e compreender dos nossos sentimentos através da nossa percepção mental, que só são reconhecidas através dos nossos comportamentos, ou seja, tudo aquilo que executamos conforme o que elaboramos mentalmente, que está conectado aos nossos sentimentos, entra muito mais numa questão de um conformismo executado, executável, executante, do que propriamente uma aceitação. Porque a aceitação, ela é plena. A aceitação, ela é sutil. A aceitação, ela conforta. E eu percebo que em nenhum momento eu consigo aceitar a verdade em ter uma doença. Apenas em dizer isso já me incomoda. Isso me irrita. Por isso talvez eu viva tanta dificuldade. Mas a grande verdade é que a aceitação de uma doença como a adicção, que inclusive não existe em aceitação social, essa realidade, não é condizente às compreensões sociais. Ter dentro de si uma natureza altamente destrutiva, quando por fim, sem o consumo dos subterfúgios destrutivos, você ainda as possui, mas entra num esquecimento, já que o mesmo não é vivido em consumo, só que todas as outras coisas continuam sendo e são e serão presentes em sua vida. Então é muito difícil você aceitar uma coisa dentro de você quando na sociedade também é aceita somente no momento de uso. E ainda, diga-se de passagem, não que isso seja aceito, porque ainda a questão da adicção numa totalidade de todos os vícios é uma sem-vergonhice, é algo de um mentiroso, é algo de um egoísta, é algo de um manipulador, é algo de um fracassado. E que realmente contamina todo o ambiente e todas as pessoas que nos amam e que amamos. Então é muito mais natural viver um conformismo do que propriamente uma aceitação. Para que haja uma aceitação sublime, eterna, de alguma forma você precisa abdicar-se da sua verdade como autor e deixá-las tão exclusivamente a Deus.
onde tudo da sua vida, o que é bom ou é ruim, cabe a Deus. E por mais que tenhamos, em alguns instantes, principalmente nos momentos de muito medo, o medo de acontecer alguma coisa ruim a quem amamos, ou as dores profundas daquilo que não conseguimos lidar, o conforto divino, ele aparece. Mas tão logo, ao estar em uma vantagem ou um feito próprio ao egocentrismo de uma supervalorização, principalmente, Deus deixa de existir. Ou o mistério da fé, ou o enigma cósmico, ou as refrações fractais quânticas, interdimensionais, universais, a universalidade, universalistas, propriedades que apropriam gnoses e signos e elementos numa conjuntura total, onde novamente você se anula como ser em uma difração, estaria então regido e vivido por aquilo, aquela, aquele, qualquer coisa. Então as grandes frustrações, muitas vezes, elas estão na aceitação. A negação da realidade, a negação da impotência, a negação da doença, a negação da perda, aquele nível constante de nostalgia e de apego a um passado, a uma dor, a uma alegria que já fora vivida, faz com que estejamos sempre distantes da realidade do presente. Insuportável nesse nível, a única coisa que pode acalmar e silenciar novamente é o uso ou compensações migratórias. E esse estudo ele está sendo feito por mim, em mim. Obviamente, né? Algumas trocas com algumas pessoas que eu tenho conversado, algumas específicas junto os acompanhamentos que eu faço com o meu trabalho terapêutico. Onde, para fechar e concluirmos, a única, preste atenção, a única vantagem em não aceitar a realidade é algo que nos promove a evolutividade, o crescimento e lapidações de vossas melhorias. Ou seja, não aceitar a realidade de qualquer coisa que tenhamos faz com que então nos preparemos, dediquemos, esforcemos para um feito. Estou onde estou hoje, vivendo todas as dores possíveis, por não aceitar as realidades e teimosamente, se é que existe essa palavra desse jeito, eu luto e faço e vou e sofro para alcançar então aquilo que eu acredito. Mas são tantas as dores, é tão doloroso, é tão dolorido, machuca tanto, mas tanto, que eu acho que eu vou explodir muitas vezes. E realmente,
Por mais difícil que seja, ainda assim compensa negar a realidade, não aceitar a realidade. E muitas vezes a primeira coisa que a gente vive nesse processo, nesta temática destrinchada junto à adicção, é não aceitar-se mais um viciado. E aí toda a luta começa, ou recomeça, ou continua, para que então todas as outras coisas que existam possam ser vividas e alcançadas. Eu não sei se apareceu o que estava falando na música, mas houve uma chamada ali no meio do set. O cara falou, e aí, qual que é? Ah, foda-se. Então é interessantíssimo fazer esse movimento, esse trabalho, explorar quanto estamos aceitando, o quanto a aceitação conforta e ou como a negação de todas essas verdades nos permite então formar, forjar, lapidar uma nova verdade. O pulo do gato é o seguinte: atente-se, pois uma das características principais na adicção é sermos internos insatisfeitos. Então o cultivo da satisfação, ele também deve ser trabalhado, para que, alcançando, conquistando, obtendo então o gozo fruto de uma nova realidade, você consiga mantê-la, que é a grande tarefa que eu faço hoje. Já conquistado uma série de coisas, em grandes dificuldades com outras, não deixar como isolado um episódio, totalizando todas as outras áreas. Entender que aqui ainda talvez não exista uma aceitação e talvez não exista nunca uma possibilidade de mudança, transformação, ressignificação, sublimação, transmutação, não importa. Mas que ainda assim, qualidades marginais e periféricas poderão talvez sustentar uma melhor condução dessa área. Talvez não em aceitação, mas em conformismo. Ao se conformar é melhor do que negar. Então é uma tarefa da vida. Mas de fato, aquele que consegue viver melhores níveis de aceitações, com certeza encontra mais leveza também no coração. É isso que eu tinha para compartilhar. Na verdade, eu nem sabia o que eu ia compartilhar, eu só tinha essas reflexões livres acontecendo. Mas realmente agora deu meu tempo e fica aí compartilhado aqueles que se identificam, para que possam traduzir para suas verdades e criarem assim seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, eu não sou dono de nenhuma verdade, não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade, a minha verdade muda e a minha verdade só funciona para mim. Então que essas reflexões sejam provocativas, nas livres identificações e que possam servir para alguma coisa. Demorou? É isso, ficamos por aqui então. Valeu!